coletivo e sinto-me honrada e comprometida ao tempo que compartilho, que eu fui muito bem recebida aqui na Giga Candanga, encontrei uma equipe competente, dedicada às atividades organizadas. Assim, eu cumprimento o professor Leonardo Lazarte pela condução durante estes anos. Então, passando à leitura da pauta da Assembleia. A Assembleia Geral Ordinária desta sexta-feira, 21 de agosto, ela tem como pauta 5 pontos. O primeiro é a palavra da nova direção, o segundo é o relato das atividades referente ao exercício de 2025, o relato financeiro referente ao exercício de 2025, o quarto é a apresentação do parecer do Conselho Fiscal e do relatório da auditoria independente sobre as contas do mesmo ano, 2025, e o quinto, informes gerais. O segundo, o terceiro e o quarto ponto serão apresentados pelo professor André, e no quarto ponto ele cederá a palavra ao presidente do nosso Conselho Fiscal, professor Edmilson, que se encontra presente nesta Assembleia. Agora, dentro do primeiro ponto de pauta, eu gostaria de fazer um breve relato de algumas iniciativas nesses aproximadamente 150 dias de gestão. E quanto a parcerias, eu destaco as reuniões realizadas com o INEP, com o MEC, tendo como ponto principal a sensibilização da importância, bem como da fragilidade dos serviços dos quais eles são usuários, são consorciados, né? E houve um avanço nessas tratativas e elas encontram-se na fase de elaboração dos trabalhos técnicos. Na reunião do INEP, nós contamos com a participação do diretor-geral da RNP, professor Lisandro Granville. Nós tivemos também reunião com o vice-reitor da Universidade de Brasília, considerando que na vice-reitoria estão abrigadas a maior parte das atividades identitárias com a Giga. E tivemos também reunião com a STI, com o Caran, que eu acho que ele se faz presente, né, nessa reunião de assembleia, e também com o assessor internacional da UNB, dentre outros. Destacamos também que foi assinado o acordo de cooperação técnica com a Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, com a finalidade de desenvolvimento de projetos aplicados em conjunto nas áreas de tecnologias e inovação. Foi também a que se destacar o memorando de entendimento assinado com o CIA, que é o Centro Integrado de Inteligência Artificial, cujo diretor também é membro efetivo, é o Ricardo Sampaio. Muito obrigada também, Ricardo. Agora, gostaria também de compartilhar com os senhores que agora, após mais de 8 anos de existência, acreditamos que é chegado a hora que há a necessidade de revisitar o nosso ACT, com a RNP, não é, Claudete? É sempre bom a gente revisitar, ver como é que está, o que é que pode melhorar para a Giga, o que é que pode melhorar para a RNP, sempre nessa via de mãos duplas entre a associação e a RNP. E este trabalho será objeto de tratativas com a RNP, tão logo se encerre o fórum da próxima semana do Fórum Nacional. Também há que se destacar o ingresso de novas instituições consorciadas a despeito da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a ANATER, e da, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Nós também já nós já temos um novo ponto de redundância, e esse ponto de redundância é localizado no SEBRASP, e já instalamos os equipamentos naquele centro, e iniciamos os serviços de migração. Nesse sentido, Schwantes, leve o nosso agradecimento aos diretores, à diretoria do SEBRASP e a toda a sua equipe. É muito importante esse trabalho de parceria.
Já quanto à contabilidade, em janeiro desse ano, anterior à minha gestão, inclusive, houve a troca do escritório de contabilidade, e esse escritório passou a ofertar os serviços de BPO, de contabilidade, e BPO de RH. E a auditoria externa independente continua a mesma, que é a Global Auditores Independentes. A gente optou por manter a auditoria, considerando que tínhamos trocado o escritório de contabilidade para a gente não perder nenhum processo histórico, nenhuma referência. Quanto à marca, a Giga está trabalhando no reposicionamento estratégico e na reformulação da identidade visual. Esse reposicionamento, ele vem ao encontro das discussões dentro do próprio Conselho de Administração. A gente precisa ter uma estratégia mais, mais fluida, tanto interna quanto externa, e é importante a gente se reposicionar e rever a questão da marca. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Ampliar essa comunicação. Já na área de gestão, na área de pessoas, a Giga está elaborando estudos sobre a política de cargos, carreira e remuneração, sempre com tanto o reposicionamento da marca, quanto essa política de gestão de pessoas, de cargo, carreira e remuneração, com apoio de consultores, de consultoria externa. E, além dessa atividade na área de gestão, nós implantamos o projeto Qualidade de Vida, em atenção à NR01, que é a norma regulamentadora da consolidação das leis do trabalho, e também outros aprimoramentos na área de RH. Já quanto ao Conselho de P&D, foi levado a proposta de implantação do Conselho de P&D em conformidade com o que está prescrito no artigo 25, inciso 3º do nosso Estatuto. Então, não é nenhuma novidade. Isso já vinha sendo discutido e foi levado para a apreciação do Conselho. A proposta foi aprovada na reunião do Conselho de Administração do mês de julho, de julho passado. E este Conselho, ele tem a missão de subsidiar a gestão na avaliação da evolução das tecnologias relacionadas à conectividade em rede, nos alerta sobre o comportamento do mercado, na sugestão de novas áreas de atuação, ou ampliação das já disponíveis, e no apontamento de editais de pesquisa. Então, esse conselho vai ter um papel estratégico nesse momento, perante a esta área de pesquisa e desenvolvimento. Vai ser realmente um suporte à gestão. O ato será disponibilizado, o ato de constituição deste conselho será disponibilizado na página do SEBRASP e encaminhado aos senhores oportunamente. E quanto aos desafios, nós poderíamos ficar falando uma manhã sobre os desafios, mas não é o caso, né? A reunião ela tem uma pauta específica, mas só para dizer para os senhores, para as senhoras, que agora nós temos como desafio, podemos destacar o planejamento estratégico, que foi muito bem elaborado e tem sido conduzido nesse sentido pela equipe. Então, nós temos que focar no planejamento, na execução do planejamento estratégico e na elaboração do orçamento de 2026, que nós já vamos entrar daqui a 10 dias, no mês de setembro. Então, outubro, esse orçamento já tem que estar minimamente elaborado para que possamos levar para apreciação e aprovação do Conselho de Administração na última reunião do ano. Então, como palavras da direção, seriam estas, e aí eu pergunto se os senhores têm
alguma pergunta a ser feita, ou se podemos passar para o segundo e terceiro, para a pauta, para a sequência da pauta. Professor Leonardo. Então, Adriana, eu queria lhe parabenizar por todas essas iniciativas e realmente chamar a atenção de todos os membros da associação, da Assembleia, o quanto a sua contribuição está sendo relevante na consolidação dos relacionamentos institucionais e também na estruturação interna da Giga Candanga. Então, meus parabéns e é claro que continuo à disposição no que puder contribuir. Professor Leonardo, o senhor sempre muito gentil e muito competente tecnicamente. Muito obrigada. Vindo elogio da sua parte, eu acolho. E, já que eu estou com a palavra, aproveito para cumprimentar e estender os agradecimentos ao João Marcelo, que é o diretor executivo do SEBRASP, que quando eu fiz o agradecimento, eu fiz ao Schwantz, eu acho que o João Marcelo, o diretor, não estava ainda na sala, mas agora eu o vejo. Obrigada. Claudete. Bom dia a todos e todas. Também quero parabenizar, já chegou com muitos desafios, né, Adriana? Eu só queria dar um complemento e uma informação. Ontem, por acaso, eu recebi a visita de um coronel do CITEX, que é o Centro de Telemática do Exército, que fica aí em Brasília, o coronel Barreto. E, entre outros assuntos, a gente tem parceria aqui do CITEX, é o 51CT aqui em Salvador, com a Remessa, e é um parceiro muito interessante, como eles lidam com a parte de telemática do Exército. Eles não têm a saída à internet acadêmica, mas eles têm toda uma rede corporativa aqui na cidade, com todos os quartéis de Exército conectados via a Remessa. E aí eu perguntei, vocês usam a Giga Candanga? Não, acho que não usam, né? E eu digo, acho que é uma parceria muito estratégica, muito interessante. E aí tomei a ousadia de pegar o telefone dele, pegar o contato e passar para vocês fazerem uma conversa. E achei interessante isso também, pela questão do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento, por esse interesse. Eu acho que a Giga Candanga já nasce como ICT, e eles lá têm uma iniciativa muito interessante, junto com o Ministério da Defesa. Eles criaram um caminho do Ministério da Defesa até a central da CITEX, para fazer uma rede experimental com rede quântica. E isso já está montado, isso com apoio do IME, né? Eu disse, isso tudo interessa muito a Giga Candanga, inclusive tem um conselho de pesquisa e desenvolvimento, e eles têm grupos de pessoas e de pesquisadores da UNB que também estão participando, direto ou indiretamente, e aí ele ficou super animado e tem interesse de conversar com vocês sobre essas parcerias, não apenas de conectividade propriamente dita, mas também de pesquisas avançadas. Tem interesse em IA, em outros temas. Então, eu tenho essas informações e vou passar depois para vocês. Claudete, muito obrigada pelo carinho com a Giga, por levar o nome da Giga, e com certeza o interesse é nosso também. E André e Lilian já estão fazendo assim com a cabeça, tá bom? Eles são ótimos. Obrigada, Claudete. Podemos, então, passar para o próximo ponto de pauta, para o ponto 2, né? Professor André, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom, vamos seguir, então, com a nossa pauta, no padrão que a gente sempre faz, todo ano, na parte de prestação de contas, né? Dos relatos de atividades. Bom, vou fazer um breve resumo sobre o relato de atividades do ano de 2025, lembrando que o relatório de atividades já está disponível já há bastante tempo na nossa página, né? Quem não viu, aproveita agora, entra lá rapidinho, né? Baixa o documento, que ele é bastante mais completo e com mais detalhes. Eu vou só pincelar aqui alguns pontos, tá ok? Então, vamos lá. Uma questão importante, né, relacionada ao ano passado, né, o ano 2025, relacionada a desafios e prioridades estratégicas, né?
No ano passado, a gente avançou bastante, de maneira consistente, processo de consolidação institucional, amadurecimento da governança e ampliação do impacto técnico e estratégico, no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, com destaques para o fortalecimento da governança e da gestão institucional, que é um processo que a gente vem de forma mais estruturada e acelerada desde 2024, né? O desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas, né? Inclusive com a criação da área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas e contratação de pessoal técnico, né? Para trabalhar e tocar essa frente. Avanço em comunicação institucional e transparência, também temos consolidado e criado dinâmicas de interação com as instituições, não só, obviamente, novas instituições, mas as instituições que já estão conosco há muitos anos, porque muitas vezes há uma rotação, né, de pessoas, seja na gestão, seja nas equipes técnicas, então é importante manter essa comunicação, tá certo? E a parte, obviamente, né, de inovação tecnológica e infraestrutura, que é algo que a gente, e eu particularmente, né, estou mais à frente, e a gente vem fazendo isso nos últimos anos, e isso nos levou, por exemplo, nos últimos 3 anos, à consolidação da nova infraestrutura, né, que é a rede Cerrado. Entrando aqui um pouco na questão, em alguns detalhes, né, sobre o fortalecimento da governança da gestão institucional, a gente sempre fez planejamento estratégico, desde que existe a associação, naturalmente, mas o que ocorreu, né, em 2025, de forma mais sistemática, foi o acompanhamento e as ferramentas, né, tanto recurso humano para acompanhar, ou seja, a gente começou a trabalhar com gerentes de projetos, né, começou a treinar esse procedimento aqui na associação, como a adoção de ferramentas como o Open Project, né, para fazer esse acompanhamento sistemático, né. Essa atividade, ela esquentou bem no final do ano passado, e ao longo desse ano ela está sendo consolidada, a gente está com uma equipe, hoje a gente tem 2 pessoas trabalhando num projeto que ainda é um embrião dentro do P&D da Giga, mas que é para justamente sistematizar e adaptar a metodologia de gerenciamento para a nossa realidade, né. Isso está acontecendo. Tivemos resultados esse ano muito positivos, né? A gente está agora com uma reunião bimestral em que é feito a apresentação do andamento dos projetos para a gestão, né? E um acompanhamento mensal com as equipes, né, de desenvolvimento. Então, isso está sendo bastante interessante. Do ponto de vista de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas, a gente consolidou ano passado a primeira rodada sistemática de avaliação de desempenho com a aplicação de plano dos PDIs, né, o Plano de Desenvolvimento Individual. No ano passado, inclusive, como foi o piloto disso na Giga, a gente vinculou, inclusive, o sucesso dos PDIs, né, a uma bonificação no final do ano, chamada bonificação natalina, né. E aí foi uma experiência interessante. Para esse ano, nós estamos já estruturando de uma forma mais profissional, né, em que o PDI ele serve mais para guiar, de fato, o desenvolvimento individual, né, de cada colaborador, e a bonificação está vinculada a metas por áreas, né, já fica assim, grandes metas, né, importantes para cada área dentro da Giga, e esse tipo de vinculação. Então, esse é um processo que começou lá, meados de 2024, de forma mais sistemática, e tem caminhado, e o ano passado foi um momento de consolidação. Um outro ponto está relacionado, obviamente, à parte de capacitação, que é uma área bastante complicada, né, de ser estruturada, de ser manutenida e de ser feita a contento, né, dos colaboradores. Então, a gente tem trabalhado isso mais fortemente ano passado e está cada vez tentando estruturar. Uma novidade para esse ano é que a gente está saindo só daquela visão de treinamento mais hard skills, né, coisa mais técnica, e esse ano já tivemos várias instâncias de treinamento com soft skills, então questões relacionadas à liderança, questões relacionadas à organização, comunicação, então tivemos workshops internos, enfim, então essa é uma outra frente que está avançando, mas que começou em 2025. Em termos da comunicação institucional e transparência, né, acho que todos vocês já conhecem, né, a gente tem nosso site, a seção lá de transparência, onde a gente divulga todas as documentações, o que inclui, inclusive, os relatórios de atividades, que eu citei, né, há pouco. Então, se você clicar lá em relatório de atividades, você vai conseguir baixar, né, essa informação. Para além disso, do ponto de vista interno, né, a gente trabalha e consolida uma intranet, que é uma infraestrutura, né, web para os consorciados, para os colaboradores da associação, tá certo? Onde é colocada toda a parte de regramento, toda a parte de comunicação interna,
aniversariantes do mês, né? Enfim, todo esse tipo de atividade e comunicação interna. Paralelo a isso, existe a nossa wiki institucional, que aí já é o ambiente onde a gente faz toda a parte técnica, né? Então, toda a documentação técnica é estruturada nessa wiki. Então, isso vem sendo consolidado e organizado. Em 2025 foi um ano que isso cresceu bastante. Além disso, a gente começou a fazer de forma mais sistemática a publicação de notícias, né? Então, se você for no nosso site, tem uma parte de notícias. E, já adiantando um pouquinho, eu vou pular aqui, porque eu vou mencionar isso lá no final da nossa reunião, mas esse ano a gente começou a implementar uma newsletter. Então, se vocês clicarem lá na parte de notícias, vão ver que já temos duas newsletters do primeiro e segundo trimestre do ano. Também uma forma consolidada, né, e sistemática de divulgar notícias. Então, deem uma olhadinha lá. Além disso, começou a estruturação das campanhas de relacionamento institucional, que eu mencionei também agora há pouco, né? Então, além de, novamente, de tentar buscar novas instituições, né, tentar encontrar com elas, mas principalmente conversar com instituições já consorciadas, né, nessa linha de trazer os gestores, né, dessas instituições para próximo da Giga. Porque quem trabalha com infraestrutura, e a Claudete está aqui, para não deixar mentir, sabe que se você só fizer o seu trabalho bem feito, as pessoas não sabem que você existe. Porque a infraestrutura boa é aquela que você não percebe, aquela é transparente. Então, a gente tem que fazer um trabalho ativo também de conversar com as instituições para, por exemplo, esse exemplo que ela citou da questão do Exército, né? Se você não ativamente buscar as instituições, mesmo as conectadas, consorciadas, esquecem que a gente existe e perde a oportunidade de novas soluções, de novas conexões, enfim, e de trazer outras instituições para a rede. Então, tem que ser proativo, tem que ter uma busca ativa, e isso começou a ser feito de forma sistemática ano passado e, obviamente, continua nesse ano, né? E, finalmente, né, de novo, tivemos a publicação anual do relatório de atividades e os demonstrativos financeiros. Aí vocês vão lá no nosso site, está aqui o link ou o QR Code, para quem quiser, mas é lá na parte institucional, transparência, vocês têm acesso a todas esse tipo de documentação atualizada em relação à associação. Okay? E, finalmente, fazendo um comentário sobre a parte tecnológica, né, e a infraestrutura, como a Adriana muito bem já citou, né, a gente, ano passado, consolidou um novo site para a nossa infraestrutura da nuvem, nossa Giga Nuvem, no Sebrasp. E aí aproveito de novo para agradecer, né, na época, inclusive, a Adriana, como diretora na época, e certamente o apoio do Schwantz, que está aqui nessa reunião. E eles disponibilizaram, então, um espaço que a gente colocou lá, um rack, e a gente está colocando máquinas. E aí, com isso, a gente complementa o que a gente já tinha de infraestrutura compartilhada, que era o nosso NOC, inclusive onde eu estou aqui, o site da CAPES, que a gente já tem uma parceria já de vários anos, né? E aí ela é fundamental para que a gente tenha toda a redundância de todos os sistemas de monitoramento e sustentação da rede Comep. Então, hoje, se o nosso NOC desliga, a gente continua com acesso, continua com monitoramento e tudo a partir do site da CAPES, então existe essa implementação para quase a totalidade dos serviços, inclusive em alta disponibilidade. E agora chega o Sebrasp. E no ano passado, a gente foi todo esse processo de consolidação desse site. Só que, na prática, a gente acabou não conseguindo colocar muitos equipamentos lá por dificuldades financeiras que ocorreram ano passado, que eu vou comentar daqui a pouco, no próximo item de pauta. Mas que agora, nesse ano, já adianto para vocês que nós conseguimos. Então, recentemente, a gente conseguiu fazer uma expansão significativa, né? A gente dobrou, aliás, mais do que dobrou, né? Nós saímos de 3 para 7 nós, ali no Sebrasp, 7 nós de processamento, e a gente está começando essa consolidação e o processo de migração. Por que isso? Porque a gente fez essa decisão 2 anos atrás de mudar a arquitetura da nossa solução da nuvem. A nossa arquitetura atual, que ela começou em 2018, ela já está ficando velhinha, né? A gente precisa atualizar esse ambiente, e para você conseguir atualizar um ambiente de nuvem de alta complexidade, você tem que criar uma outra ambiente para que você consiga migrar as aplicações e para você poder fazer a manutenção, né? Então, a gente está nesse processo, e principalmente para passar a sobreviver a falhas, né, catástrofes, né, no nosso site principal. Então, essa é a principal motivação. Finalmente, um último comentário sobre isso foi apresentado no final do ano passado, no âmbito da reunião dos comitês da Rede Comep, a questão da implantação piloto do projeto SOC, né, que é a parte de segurança
da informação e da rede. Esse processo ele está sendo executado, a gente está com um projeto no P&D ao longo de 2026, né? Então a expectativa é que a gente tenha, nos próximos meses, os primeiros resultados e soluções que serão disponibilizadas para os consorciados. Ok? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer de algum dos pontos que eu comentei? Esclarecimento? Não? Então eu só reforço para que todo mundo entre lá no site, né, voltando aqui, ó, vai lá em transparência, relatório de atividades, baixa o relatório 2025, vocês vão ver com mais detalhes essas informações, ok? Então vamos passar agora, então, para o relato financeiro, né, fechamento do exercício 2025, lembrando que isso precisa passar sempre na Assembleia, né? Bom, como é que foi os resultados consolidados do ano passado, né? 2025 foi um ano atípico, porque a gente teve dificuldades relacionadas aos repasses de recurso, principalmente advindos da RNP. Então, houveram questões externas, questões governamentais, enfim, uma série de problemas. Talvez vocês vão lembrar que em 2025 a LOA só foi aprovada lá para maio, então, assim, foi um ano completamente atípico. E isso gerou uma retenção de cerca de R$ 1 milhão em relação ao que estava previsto. Então, valores esses que só foram começar a entrar na associação no final do ano. Com essa sinalização que ficou evidente desde o início, a gente teve que segurar, né? Então toda a parte de investimento no ano passado, ela acabou sendo prejudicada por causa disso. Então, a gente falou, bom, na hora que a coisa aperta, a gente segura a parte de investimento. E é por isso, por exemplo, que agora eu explico por que ano passado a gente não conseguiu fazer os investimentos em TI que estavam previstos para serem feitos. E só foi ter que fazê-los agora, em 2026. E aí eu aproveito para fazer aí qual foi o grande azar, e todas nós, instituições de tecnologia, estamos padecendo desse mal, do final do ano passado para o início desse ano, que aconteceu? Esse boom das big techs em querer montar data centers bilionários, o que acontece? Os preços de memória e SSDs e tudo mais disparou absurdamente. Então, enfim, está muito difícil a aquisição desse tipo de tecnologia. O preço estão... Tem casos que é o dobro, tem casos que está o triplo, então realmente o timing está muito ruim, mas enfim, nós estamos investindo na medida da possibilidade. Então, a receita executada em 2025, você pode ver no slide, né, foi de 5.607.000, mas o previsto foi mais ou menos 1 milhão a mais, né, 6.600.000, né. Grande parte dessa questão veio da RNP, que acabou só, né, pagando no final do ano e algumas coisas para 2026. E a UNB também, o repasse dela, que sempre é em dezembro, por uma tecnicalidade, uma questão burocrática, acabou acontecendo em janeiro, né? Então, do ponto de vista de fechamento contábil, esses recursos realmente não ocorreram em 2025. Né? Despesas executadas foram 5.705.000, né? Mais de 1 milhão abaixo do previsto, justamente por causa dessas contingências. No final, o fechamento contábil ficou em menos R$ 98.000, né? Mas isso já estava previsto, né, dada a situação, e, obviamente, isso sem considerar o caixa, né? Então, não é que a gente ficou no vermelho, né? Simplesmente em relação ao que entrou e o que saiu em 2025, ok? Entrando mais em detalhes, se a gente olhar as receitas, comparando aqui o previsto versus executados, né? A gente tem essas 3 barras, né? Do lado esquerdo, as receitas operacionais. Então, estava previsto ali 6,5 milhões, mais ou menos, acabou que foi executado 5,5 milhões, mais ou menos. Em relação às receitas financeiras, naturalmente, também teve um pouco de redução, porque como entrou menos recurso, né, o investimento acabou sendo menor. E, no total, né, a barra da direita, você vê a variação. Na tabela da direita, a gente pode ver a composição das receitas operacionais, né? Então, basicamente, a gente tem os recursos que entram via RNP, né, instituições consorciadas que têm os seus contratos, seus acordos com a RNP. As instituições que têm os seus acordos direto com a associação, vocês podem ver que é um montante superior a isso, né? Parcerias que a gente tem, né, por exemplo, com a empresa Aloha, né, que a gente faz um compartilhamento de infraestrutura, né, e eles entram com recursos que seriam análogos ao custo da manutenção da rede comércio. Tivemos entradas relacionadas ao nosso AS, né, que é a nossa saída de internet da Associação de Candanga, e, pontualmente, a última milha, que esse é o caso em que instituições se conectam à associação e embutem, né, o custo da última milha no contrato. Então, elas pagam, né, no contrato também o custo da última milha. Então, esse foi
o que ocorreu em 2025. Entrando aqui agora na parte de despesas, e separado, já organizado por áreas, né? Então, primeira coluna ali, administração, área de administração, previsto, né, 2 milhões e pouco, foi executado um pouco a menos, um pouco mais de 1,5 milhão. A área de P&D também, né, que gastou um pouco a menos, mas era menos, porque a área de P&D, a maior parte dos gastos estava relacionada à bolsa de pesquisas, para os colaboradores dos projetos, né? Na área de redes, a grande sorte nossa é que o investimento massivo que viabilizou a Rede Cerrado já tinha ocorrido, né? Então ele ocorreu massivamente entre 2023 e 2024. Então, se vocês voltarem, vocês vão ver que teve investimentos milionários naqueles anos para conseguir construir toda a infraestrutura. Então, isso já estava consolidado, né? TI é que foi uma área que sofreu, como eu comentei, né? Estava previsto todo um investimento significativo na parte da nuvem que não ocorreu, certo? E, finalmente, os gastos aí com impostos aí, com alguma pequena variação. Então, total despesa executada, 5.700.000, que acabou sendo 84%, 85% do que estava previsto para o ano de 2025. Aqui já colocando uma tabela, né, um pouco mais detalhado, né, a tabela azul são as receitas, né, a tabela laranja as despesas. Então, de novo, previsto versus realizado, vocês podem ver em mais detalhes, né, tanto a parte operacional em cima, quanto a parte financeira, né, só entrando aqui nos detalhes. E embaixo as despesas, também organizado por área, previstos versus realizados, né. Reforço aí uma perda aí com... O TI foi o que mais sofreu. O pessoal ficou chorando aqui, porque realmente não foi possível fazer os investimentos. Ok. Alguém tem alguma pergunta ou esclarecimento sobre essa parte? Gostaria de fazer uma dúvida? Ok. Então, vamos seguir em frente. Vamos agora passar para a apresentação da aprovação das contas, exercício 2025. Então, eu vou rapidamente só mencionar e passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Fiscal, o professor Edmilson Soares, né? Então, basicamente, em 2025, obviamente, já ocorreram, né, as etapas de auditoria e a análise, né, do Conselho Fiscal. A auditoria ocorreu, né, tivemos um parecer sem ressalvas e também tivemos o parecer favorável do Conselho Fiscal. E aí eu peço, então, por gentileza, o professor Edmilson, se puder fazer uma fala rápida para conceituar como é que foi esse processo, eu agradeço e convido a participar. Perfeito, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar das reuniões e agora dessa Assembleia Geral, né? Cumprimento a todos os membros. E como conselheiro, né, como presidente do Conselho Fiscal, aqui representando também os outros colegas, a professora Clésia e a professora Fernanda, que também compõem o Conselho Fiscal, né, nós temos aqui o interesse de falar para vocês a nossa percepção sobre a prestação de contas e as demonstrações contábeis do exercício de 2025, né? O foco aqui, né, não é falar necessariamente sobre o conteúdo do relatório, integralmente o relatório, até mesmo porque muito já foi falado pelo André, mas é destacar os principais pontos que foram observados, né, a situação patrimonial, o resultado do exercício, os avanços na prestação de contas, os pontos de atenção também, e as recomendações aí para o próximo ciclo, né. De forma geral, a percepção que o Conselho Fiscal teve é que a Giga Candanga, ela tem avançado, ela vem avançando no contexto da organização de suas informações contábeis, né, dos registros, dos levantamentos, na formalização também da prestação de contas e no amadurecimento dos controles internos, tá? E isso é muito importante e vem, de certa forma, aqui, né, ter estrita relação com o papel do Conselho Fiscal aqui de inspecionar, de emitir parecer, de analisar, né, de informar o Conselho Superior, o Conselho de Administração, né, aqui na Assembleia, sobre os andamentos, tá? Então, essa ideia de conformidade, de atendimento à legislação, das boas práticas e dos padrões éticos, e até mesmo recomendar aí as providências quando
quando há uma necessidade. Para desenvolvimento desse trabalho, gente, foi extremamente importante as informações contábeis, os relatórios contábeis que foram emitidos pela demonstração contábil, juntamente com o apoio do pessoal do administrativo, que tem ajudado muito aí nessa relação contabilidade e conselho fiscal, né? A Lília, a Raíssa, que sempre tem trazido essas informações e tem estreitado essa relação do conselho fiscal com a própria contabilidade quando se trata de resultado e qualidade da informação. Né? Então, como visto, né, o Conselho Fiscal avaliou, identificou essa questão dos resultados do exercício de 2025, né, que comparado com 2024 foi um resultado menor, mas, por outro lado, né, é importante a gente sempre tratar dessa relação de resultado, que é superávit, que é pelo regime de competência, nem todo mundo entende essa questão do regime de competência e regime de caixa, mas são duas medidas diferentes, né? A gente tem um resultado econômico que ele traz uma certa queda, como o André colocou, o professor André colocou, mas, por outro lado, o Conselho Fiscal identifica aí um aumento relevante na concentração de caixa comparado com o exercício anterior, né? Então, a gente tem uma perda de resultado, né? Não tão superavitário, mas a gente também tem um incremento de caixa, né? Ou seja, conseguiu reter mais dinheiro, talvez até mesmo pelo recebimento mais no final do exercício. Então, o fluxo de caixa operacional, ele se mostra positivo, né? E o patrimônio líquido da entidade, ele mostra-se preservado, e as receitas, elas permanecem estáveis como o Conselho Fiscal tem identificado, né? Então, as despesas operacionais, elas tiveram, de forma global, uma redução, ok? Mas em algumas áreas específicas, como o pessoal, teve determinado aumento, né? Então, essa análise que o Conselho Fiscal faz é de forma global, não por nichos ou por áreas específicas, como o professor também comentou aí sobre a questão da TI, que foi a mais prejudicada nesse período, mas o Conselho Fiscal traz essa percepção muito mais ampliada em relação à questão dos resultados, né? E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação à prestação de conta, em relação ao resultado como um todo. Como nós vimos, a auditoria ela foi extremamente relevante, né, trazendo pontos de melhorias que a Global tem colocado, com parecer emitido sem ressalva, com algumas anotações em termos de melhoria em relação ao controle de impostos, ISS, imposto de renda, que foi colocado, mas isso são coisas pontuais em termos de melhoria nos controles e nos registros, né? Então, a gente tem vários pontos positivos identificados pelo Conselho Fiscal, tá? O aumento de disponibilidade, fluxo de caixa operacional positivo, né? Receita operacional que é mantida, preservação do patrimônio, auditoria com parecer sem ressalva, e tudo isso vem, de certa forma, dá uma certa confiança no que tem sido feito em relação à questão de trabalho, registro e prestação de conta. Mas nem tudo é perfeito, ainda tem potencial para melhorias, né? Isso também é apontado pelo Conselho Fiscal, né? No sentido de melhoria no controle em relação aos contratos de cooperação técnica, principalmente os contratos novos, né? Projeto Sem Fogo, que prevê aí, de certa forma, algum controle em termos de contrapartida e restrição em termos dos recursos, realizar inventários constantemente, acompanhar as competências trabalhistas e tributárias, elaborar plano de ação e recomendações que foram indicados pela auditoria. Isso faz com que sempre os registros e prestação de contas venham ser cada vez melhores, como tem ocorrido nos últimos anos. E isso eu posso também falar com propriedade aí a todos os membros, porque já tem algum tempo que eu estou no Conselho Fiscal, e aí a percepção minha particular, como presidente do Conselho, é que, gradativamente, a cada ano, a gente tem melhorado em termos de qualidade da informação, controle, e isso envolve também
planejamento orçamentário, envolve governança e compliance, né? Então, no todo, essa é a análise que a gente faz sobre a perspectiva financeira, né? Sobre a perspectiva contábil aí, claro, com todas as limitações que ocorrem, com todas as dificuldades, com os eventos externos que são os fatores de mercado. Então, eu finalizo aqui a minha fala agradecendo novamente a oportunidade de apresentar essa visão do Conselho Fiscal, e a nossa percepção é de que a Giga Candanga encerrou 2025, né, em situação de continuidade, com os avanços relevantes na organização contábil e financeira, né, e também em relação aos pontos de controle, que sempre precisa de atenção, de melhoria, para sustentar esse crescimento institucional aí com segurança, com transparência e conformidade. Fica aí meus agradecimentos, né, a todos que contribuíram para que o Conselho Fiscal pudesse realizar esse trabalho de qualidade, né, sem dúvida, a Lília que disponibilizou todas essas informações. E fico à disposição de vocês aí para qualquer questionamento, qualquer dúvida dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão do Conselho Fiscal. Obrigado, gente. Obrigado, professor Edmilson. Pessoal, alguma pergunta sobre esses pontos, seja auditoria, seja a visão do Conselho? O professor Edmilson se colocou à disposição. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Hoje o pessoal está com fome. Obrigado, professor Edmilson, mais uma vez. Professor Leonardo, por favor. Eu só queria agradecer a colaboração que o professor Edmilson vem dando durante esses anos todos e que tem contribuído muito para o amadurecimento da área financeira e, inclusive, administrativa da Giga Candanga. Então, muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Excelente. Então, pessoal, vamos para a última parte, informes gerais. E aí tem só alguns destaques que a gente quis trazer também, para não se alongar muito, né? Então, o primeiro destaque é que esse ano, e vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, está planejado o nosso planejamento estratégico, e deve ocorrer por volta de novembro, talvez um pouco antes, o primeiro workshop técnico da Rede Comep, com o objetivo de convidar todas as equipes técnicas de todas as instituições conectadas, consorciadas, o que inclui aqui praticamente todos que estão aqui também, e suas instituições, para discutir questões técnicas que são relevantes, esclarecimentos interessantes sobre a Rede Comep e, eventualmente, em algum contexto, uma pegada até de treinamento, para poder auxiliar na evolução, né, do conhecimento técnico, né, e auxiliar todo o funcionamento da rede como um todo. Então, isso é uma novidade que a gente está desenhando. Quem está à frente disso aqui da Giga Candanga. O segundo destaque é justamente sobre a newsletter que eu comentei lá no início da minha apresentação, e aí essa fotinha está mostrando isso. Se você for lá no nosso site em notícias e clicar, vocês vão ver que tem a newsletter do primeiro trimestre e a newsletter do segundo trimestre. E vocês podem entrar lá e ver, né? Esse é o trabalho que tem sido feito aqui pelo nosso pessoal administrativo, capitaneado aqui pela Lília, né? O terceiro item é aquele que toda reunião de assembleia a gente gosta de fazer, né? Que é o momento de relembrar a todos, né? Que para continuar membro, né, da associação, você deve ser pago uma taxa, um valor absurdo de R$10 por ano, tá certo? Que é o grande pilar financeiro, né, da nossa instituição. Não, brincadeiras à parte, né, essa é a maneira de formalizar e manter o controle de quem está e quem não está associado. Então, existe um processo natural em contato de vocês no momento oportuno para cobrar, é só lembrá-los que haverá essa conta, né? Então, é R$10, eu espero que não prejudique o orçamento de ninguém. E, finalmente, eu acho que eu passo de novo a palavra para a professora Adriana, para comentar aqui o último item e convocá-los a se manifestar e fazer o fechamento. Professora Adriana, muito obrigado, por favor. Obrigada, professor André. Eu queria iniciar agradecendo muitíssimo ao professor Edmilson, extensivo aos demais membros do Conselho Fiscal, pela sua disponibilidade e pelo trabalho isento e competente que realizam.
Cumprimentar o Antônio Carlos, verifiquei que ele entrou, né? Antônio Carlos, nosso parceiro, e agradecer, para não falhar minha memória, agradecer muitíssimo a Lilian, e em nome da Lilian eu agradeço os demais colaboradores da Giga Candanga, o André, a Raíssa, os demais da Giga Candanga, no processo organizativo dessa Assembleia, agradecer a participação e as contribuições, que são muito valiosas para nós, podermos compartilhar e, se for o caso, termos um direcionamento dos senhores, quando perceberem qualquer coisa, é muito importante. E aí, nesse momento, a gente oportuniza quem teria informes para dar. Tenho certeza que Antônio Carlos tem informe para dar, né? Eu sei que ele é um que tem informe para dar. Então, vocês fiquem à vontade, quem tiver informe, eu acho que é um momento muito rico para a gente trocar. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo espaço, parabéns pela apresentação. Hoje eu estou um pouco complexo participar, véspera do fórum, com várias agendas aqui paralelas, mas o informe é reforçar o convite para todos, né, aqui de Brasília, e também os que tiverem oportunidade de estarem conosco aqui na próxima semana, Fórum RNP, que se inicia na segunda-feira, com algumas agendas paralelas, e o evento mesmo com os painéis, as sessões, a partir de terça-feira, 24, 25, 26 e 27. Então, gostaria de reforçar o convite e espero encontrá-los lá, para que a gente possa também conversar um pouco. A temática desse ano é sobre soberania, dados, IA, pessoas, e certamente vai ser uma temática muito rica também para compartilhar e trazer conhecimento e troca de interesse também da nossa Giga Candanga e todas as redes Comeps que nós temos no país, em relação à temática de oferta de serviço, soberania, as dificuldades, os desafios que a gente tem aí para os próximos anos. Obrigado pelo espaço, Adriana. Um ótimo final de semana aí para todos. Obrigada, Antônio Carlos. Com certeza o pessoal participará. João Marcelo, diretor, por favor. Obrigado, doutora Adriana. Minha primeira participação, né, nessa Assembleia, na condição de indicado pelo Sebrasp, eu não poderia deixar de agradecer pela oportunidade e dizer que nós aqui no Sebrasp, na direção do Sebrasp, nos beneficiamos todos os dias dos frutos do trabalho da senhora nesse centro nos últimos 8 anos. Né? Então, nós reconhecemos e agradecemos o trabalho devotado, correto. O centro hoje tem uma situação, a gente analisou o balanço agora da RNP, o Sebrasp tem uma situação financeira equilibrada, muito em função da sua atuação, da sua competência. Então, é muito importante para mim estar aqui aprendendo aí com a senhora, aprendendo com a Giga Candanga, e podendo trazer dessas reflexões elementos para ajudar na nossa gestão aqui do Sebrasp também. E, sem dúvida, vamos buscar parcerias entre Giga Candanga e Sebrasp para integrar mais as duas instituições. A sua presença aí, com certeza, facilita muito essa interação. Então, é isso, dispensáveis elogios a você, que todo mundo conhece, sabe da sua capacidade, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e registrar o meu. Muito obrigado. Obrigada, João Marcelo. Você é sempre um querido, Sebrasp mora no meu coração e a gente é o resultado do meio, né? Ninguém se basta por si só, a gente é constituído com um pouquinho de cada um. Muito obrigada, um abraço a todos do Sebrasp. E pense na possibilidade com o professor André, com a equipe da TI, de trabalhar, de ter o nosso serviço de Giga Nuvem, entendeu? Vamos pensar grande, começar pequeno, o que é que a gente pode fazer, entendeu? Se for fazer investimento, veja conosco aqui, o que é que a gente pode fazer. Qualquer dúvida, pode conversar com o professor André, com a equipe técnica, eu acho que a gente tem um caminho aí para seguir. E também a questão do Moodle, entendeu? Tem muitas atividades que vocês podem evitar despesas e melhorar a qualidade, entendeu? Diminuir despesas e melhorar a qualidade. Muito obrigada. Ricardo, querido. Sra. Adriana, agradeço aí todos da Giga Candanga, a Lilian, que está sempre, né, nos comunicando. Eu queria falar rapidamente dois
dois pontos que a gente discutiu recentemente, eu com a professora Adriana e o professor André, quando eu estive presente aí na Giga Candanga. Um diz respeito ao CIA, né, agradecer bastante as atividades, as ações que a gente já realizou em termos de tentativa de criação do memorando de entendimento. Então, como a professora Adriana já tinha colocado, acabamos de assinar, enviei agora há pouco, né, o memorando de entendimento. Então, a gente tem a construção de algumas propostas conjuntas para conseguir realizar atividades de pesquisa, tanto no que diz respeito à infraestrutura, que seria a temática mais próxima aí da Giga Candanga, quanto no que diz respeito à pesquisa sobre desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, que hoje, né, acaba embarcando grande parte da área de transformação digital aí. Então, esse é o ponto, queria agradecer, principalmente a Lília, né, e a professora Adriana e o André, que tem participado muito dessa construção e colaboração com o Centro Integrado de Inteligência Artificial. O segundo ponto, só para trazer uma ação que eu estou prestes a fazer, uma discussão que a gente teve recente, também numa reunião aí com a Giga Candanga, é a disponibilização de uma plataforma que a gente já tem hospedada aí na Giga, que é o Elax, que é uma plataforma que faz análise e uso de informações científicas, né, tanto de produção científica do Lattes, quanto de outras produções, para apoiar instituições de ensino e pesquisa que precisam dessas informações agregadas e de forma mais dinâmica. Recentemente, eu tive um recurso durante um ano de apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa da FAP, e daqui a 2 semanas a gente vai fazer uma capacitação, que vai começar uma capacitação de IA para todas as secretarias do Distrito Federal, começando inicialmente com Secretaria de Governança Digital e Integração, SECTI, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a FAP. E aí, nesse momento, nesse encontro, né, que são 2 dias, quinta e sexta-feira de tarde, dia 2 e 3 de setembro, eu vou apresentar a solução do Elates, apresentar os desenvolvimentos que a gente fez dentro da solução recentemente, com essa equipe de alunos, e a minha expectativa, pelo que a FAP tem demandado já há muito tempo, que eles querem muito utilizar essa solução, e aí eu queria trazer depois da conversa que a gente teve mais recente, que essa solução hoje não é do Ricardo, não é do CIA, mas faz parte desse processo do memorando de entendimento de parceria Giga Candanga com o CIA, com o professor Bruno também. Então, dentro de 2 semanas eu vou estar apresentando essa solução e provavelmente espero trazer um resultado positivo da Fundação Apoio à Pesquisa quanto à necessidade de utilização mais institucional da ferramenta. E aí seria uma parceria que eles vão ter que fazer oficialmente, espero eu, né, diretamente com a Giga Candanga, para uso da ferramenta. Então, só esse relato rápido que eu queria fazer. Obrigada, Ricardo. Você é sempre muito parceiro da Giga, né? E sempre tentando trazer as conexões, as possibilidades. E o professor André tem dialogado muito com o Bruno, né? Que é mais próximo. E você tem a certeza de que nós estaremos e levaremos essa atividade adiante. O André tem conduzido com muita competência. Ele, Bruno e você, tá bom? Obrigada. Mais alguém? Se não tiver mais inscritos, a gente agradece a participação de todos e até a próxima. Muito obrigada pelas contribuições, obrigada por ocuparem os espaços e um abraço afetuoso a cada um e a cada uma de vocês. Um bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom final de semana. Obrigada. Bom fórum a todos que participaram. Igualmente. Bom fórum, Antônio Carlos, que seja o maior sucesso. E segunda, encontro Rede Comep. Isso. Presencial. Até lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.